nosso podcast Paranaíba News. Estamos chegando com a nossa terceira edição. Hoje estou recebendo a Maria Antônia Maciel, que trabalhou muito tempo aqui no Tribunal de Justiça de Carmo do Paranaíba. Ela também é escritora, faz parte aí das Mulheres de Estrela em Rio Paranaíba. É uma pessoa de um carisma muito bom. Sempre é bom conversar com a Maria Antônia e eu fiz questão de trazê-la para participar conosco desta terceira edição do podcast Paranaíba News. Maria Antônia, seja bem-vinda ao podcast Paranaíba News. É um prazer te receber aqui em nossa redação do Paranaíba Agora, do Paranaíba News. Fique à vontade para você se apresentar, trazer aí sua mensagem de esperança, de fortalecimento da cultura regional que nós temos que ter. E se apresente um pouco para quem não te conhece. Seja bem-vinda. Bom dia, leitores do portal Paranaíba Agora. É uma alegria estar aqui, sendo entrevistada pelo Gilberto, um grande amigo. Meu nome é Maria Antônia Maciel. Eu sempre costumo dizer que sou de muitas terras. Nasci em Santa Rosa da Serra, vivi em Córrego d'Anta, depois Luz, depois Rio Paranaíba, depois em Carmo do Paranaíba, onde passei aproximadamente por 24 anos. E também em Uberlândia, onde fiquei alguns anos para estudar. Tenho um gosto muito grande pela leitura, pela língua portuguesa, pelos livros, e me preocupo muito em conscientizar a sociedade no sentido de estarmos nos afastando um pouco dos celulares, principalmente as crianças, e nos aproximarmos mais dos livros, mais das interações sociais. E para que isso acontecesse de uma forma mais prática, eu hoje sou professora particular, tenho uma escola chamada Desenhando Palavras, Escola Desenhando Palavras, pode ser encontrada aí no Instagram, Antônia Desenhando Palavras, onde nós tentamos levar um pouquinho da cultura, distribuir um pouquinho de gosto pela leitura, pela escrita, pela produção de textos, trabalhando também com adolescentes que estão prestes a enfrentar o Enem e debatendo os assuntos mais evidentes do momento e participando, tentando estar presente, colaborando de alguma forma para que a cultura prevaleça, para que a cultura seja mais vista, né, e esteja mais presente na vida das pessoas, no sentido de estarmos lendo mais, escrevendo mais e nos interagindo mais. Bacana. Maria Antônia, você é uma das principais pessoas que valorizam a história de Rio Paranaíba e Carmo do Paranaíba, consequentemente. Eu vi um vídeo, né, de um poema seu de Carmo do Paranaíba contando a história de Carmo do Paranaíba, né, em forma de poema. Isso é muito interessante. Você faz esse tipo de conteúdo que prende a atenção das pessoas. Você poderia comentar um pouquinho como que foi essa preparação deste poema, da história de Carmo do Paranaíba? Se há algum poema da história de Rio Paranaíba para ser contado também? Este poema que foi editado para vídeo, né, com imagens, ele se encontra no livro Universos de Antônia, publicado em Carmo do Paranaíba, em 2005, salvo engano, o ano que eu terminava a faculdade de pedagogia na Universidade Presidente Antônio Carlos. Carmo do Paranaíba será sempre um amor à parte, uma grande referência em minha vida. É uma terra onde eu vivi 25 anos, e foram 25 anos de trabalho, de vida, de aprendizado, de amizades e de muito amor. E esse amor é retratado nesse poema, e depois que eu me aposentei, eu decidi elaborar esse poema, e por ocasião da festa da cidade, eu publiquei, e até o presente momento foi a minha publicação mais visualizada. Gratidão aí aos carmenses, né, aos meus amigos, a quem me conhece. É um amor muito grande, e a minha vida profissional, né, praticamente ela existiu, ela se deu no Carmo do Paranaíba.
Eu estive em Rio Paranaíba de 94 a 98 e no Fórum de Rio Paranaíba, e em 98 eu me mudei para o Carmo do Paranaíba. E o Carmo sabe desse meu amor, as pessoas que me conhecem todas sabem desse carinho que eu tenho por essa terra, né? Rio Paranaíba também, morei aqui muitos anos, e depois que me aposentei, né, encontrei aqui também o meu espaço, é onde morou praticamente quase toda a vida, os meus pais, os meus irmãos. Eu tenho aqui muitos familiares, né? Nós temos raízes em Rio Paranaíba. E Carmo é a profissão, Carmo é a Maria Antônia Maciel, profissional, é a Maria Antônia Maciel, ser humano, é a Maria Antônia Maciel, escritora, que todos também conhecem, porque os meus dois livros, um publicado em 2005 e outro em 2019, que foi o Baú de Poeminhas, né, dirigido às crianças, todos os dois aconteceram, assim, a publicação dos mesmos se deu na cidade de Carmo do Paranaíba. Por sinal, momentos de muita alegria, de muita emoção, e restando muita gratidão a esse pessoal aí de Carmo do Paranaíba e dessa terra que eu amo também. Agora, destaca-se um ponto importante na cultura de Rio Paranaíba, que vai ficar para sempre marcado, o hino da cidade, né? Que você escreveu, hoje marcante, Resplandece Rio Paranaíba. Quem não conhece esse hino não se emociona ao ouvir o hino de Rio Paranaíba. Quem ama Rio Paranaíba, na verdade, né? Quem ouve esse hino sabe da importância dessa música, desse hino, da história da cultura de Rio Paranaíba. E como que foi para você escrevê-lo, né? Como que surgiu essa ideia? Acho que foi no anos 2000, né? Salvo engano. Como que surgiu essa ideia, Maria Antônia, de escrever esse hino, e como que você chegou a essa belíssima poesia que conta a história de Rio Paranaíba? O hino, ele foi uma iniciativa da ADESRIO, na época, era essa instituição que elaborou o concurso das letras e da música para o hino de Rio Paranaíba. E eu fui informada que haveria esse concurso. A minha irmã me ligou e perguntou para mim assim, ela praticamente me intimou, eu morava em Carmo do Paranaíba. Olha, vai ter o concurso do hino aqui, você já fez a letra, você já está participando? E eu, na verdade, ainda não sabia. Aí eu procurei informações e realmente já estava vencendo o tempo, né? Então, em uma semana, eu fui estudar o que seria um hino, quais as palavras que nós deveríamos usar ao elaborar a letra de um hino, o que deveria estar presente na letra de um hino para exaltar uma terra, né? E o Rio Paranaíba estava no meu coração, né? O Rio Paranaíba está no meu coração. Então, eu eu me dediquei a essa composição. Eu queria uma coisa bonita, sentimental, e com um vocabulário que fosse alcançado por todos. Não um vocabulário tão exuberante como acontece muitas vezes nos hinos, né? Trazer uma letra mais para que todos entendessem, crianças, jovens, né? Mas que fosse emotiva, que falasse de pontos turísticos, que terminasse em gratidão e convite para que todos viessem conhecer o Rio Paranaíba. E, por sorte, as pessoas aderiram, né? Na eleição da letra, eu fiquei sabendo que foi uma votação assim bem expressiva, o que me deixou muito feliz. E nós ficamos aí, né? Registrados na história com a letra do hino do Rio Paranaíba. Que bom que vocês gostaram, que bom. É muito marcante, né? Eu trabalhei no rádio muito tempo, e todo evento que a gente vai em Rio Paranaíba faz questão de tocar o hino. E em todo aniversário a gente sempre iniciava a programação da cidade, a programação do dia, né? Por exemplo, o 7 de setembro, que é o aniversário da cidade, a gente iniciava a programação tocando o hino, né? Desejando aí os parabéns para Rio Paranaíba. É muito importante, né? E como que você vê hoje essa valorização da cultura? Não só
de Rio Paranaíba, mais regional, né? Como que você vê essa valorização da cultura e como que você prevê aí um futuro de cultura com essa nova juventude, Maria Antônia? Bom, o que eu tenho percebido é, em atividades com alunos de várias escolas é que os professores realmente eles se importam com essa questão de mostrar a cultura do lugar, né? Mostrar as belezas do lugar, fazer com que as crianças leiam. Nós temos enfrentado um concorrente muito sério, que é o celular, e tem sido difícil trazer as crianças, os adolescentes e a juventude para leitura, né? E o livro, ele é mágico. No momento em que você abre o livro e se interessa por aquilo que está ali, é muito interessante, é enriquecedor. Mas a concorrência do celular, ela é muito grande. Porém, o celular, ele reduz muito a cultura. Ele traz tudo muito abreviado, ele traz tudo muito pequeno, né? E nós, geralmente, não somos muito dados a pesquisar artigos, matérias maiores, né? Ficamos ali restritos a textos pequenos, e isso é um problema que nós estamos enfrentando. Fazer com que os adolescentes leiam textos maiores, leiam livros, conheçam escritores. Percebo, sim, uma preocupação muito grande dos professores das diversas escolas, no sentido dessa conscientização, de produção de textos, né? E o Rio Paranaíba, ele é uma cidade muito rica, e é uma cidade que tem escritores, outros escritores, né? Nós temos muitos escritores em Rio Paranaíba, nós temos o Jeremias brasileiro, temos o José Rezende, e todos eles colaboram assim imensamente para trazer informações da cultura, da nossa história. E eu percebo que, sim, a preocupação surge quando você nota a ausência, né? A questão da pandemia, que afastou muito professores, afastou muitos alunos da escola, e eles retornam um pouco distanciados dessa rotina de leitura, e essa preocupação e essa falta é percebida nas escolas. Então, há um movimento maior para que a gente retorne àquela rotina de leitura, aquela rotina de exercícios, que, infelizmente, o celular tem nos roubado um pouquinho do tempo que a gente deveria ter com os nossos livros. Pois é, e recentemente, né, devido à lei aí, Paulo Gustavo, foi produzido diversos documentários, aí, principalmente em Rio Paranaíba, mostrando os pontos turísticos, né? O primeiro foi o ponto turístico, teve um que mostrou a questão do povo negro lá, do Alto Querosene, que eu achei interessantíssimo aquele documentário do Marcelo, do professor Marcelo, hoje é professor de História. Eu achei super interessante isso, né? E essa valorização da cultura, valorizar a parte negra da cidade, né? E acho que é importante valorizar isso e não deixar morrer a história, né? Eu sempre busco valorizar a cultura, tanto de Rio Paranaíba ou de outro lugar que eu estou, porque é importante manter a história viva, né? E os livros vêm para isso, né? Para mostrar essa história e manter viva essa chama de que teve alguém no passado que batalhou para ter aquilo que nós temos hoje, né, Maria Antônia? Sim, com certeza, com Bom, certeza. vamos falar um pouco também sobre a questão dos seus livros, né? São dois livros publicados, né? Como que você trabalhou para que eles fossem publicados? Há novos livros para serem publicados ainda? Como que está essa questão? Bom, antes de falar sobre os livros, eu queria abrir um parêntese para falar sobre a importância de termos aqui a Universidade Federal de Viçosa, Sim, a UFV, né? Que nessa questão cultural também ela é assim, um exemplo no sentido de despertar a própria cidade para as suas riquezas, né? sim. É uma atitude assim, quase que de vanguarda, mostrando, trazendo é, é,
relembrando ou reescrevendo histórias nossas, e a gente vê que muitos trabalhos são feitos por alunos da UFV, orientados por professores da UFV, no sentido de Rio Paranaíba cidade, de Rio Paranaíba povo, de Rio Paranaíba história, porque Rio Paranaíba é uma cidade histórica, Sim. né? É o ponto da primeira reunião de religiosa de todo o Alto Paranaíba, de todo o sertão da farinha podre, né? Que aconteceu ali onde tem a nossa igrejinha do Rosário. E é muito importante, a gente sempre percebe a Universidade Federal de Viçosa, com seus professores e os seus alunos envolvidos assim de forma brilhante nas questões culturais da nossa cidade. E devemos ressaltar também que Rio Paranaíba é a menor cidade do Brasil a ter uma universidade federal. Sim, de fato. Falando sobre os livros, o meu primeiro livro ele foi publicado em 2005 em Carmo do Paranaíba, onde eu tive muito apoio da universidade, de diretores, professores, colegas e pessoas também de Carmo do Paranaíba. E foi um livro assim, eu me lembro muito bem, ele foi lançado no Ponte Terra, no clube do Ponte Terra, e foi uma festa maravilhosa. E o livro, ele é muito família, esse livro, ele traz muitas reminiscências de infância, ele é muito família. E o segundo livro, ele já foi um desejo de chegar numa criança, sabe? De trazer ternura, de trazer carinho, de trazer magia, de fazer poesia junto com uma criança. Tanto que ele é um livro, o Baú de Poeminhas, ele é um livro de poesias, com desenhos em torno das poesias, desenhos para as crianças colorirem e terminarem a obra. Eu costumo dizer que o Baú de Poeminhas é uma obra inacabada, onde cada criança registra a sua forma de escrever. E foi gratificante demais também. E esse desejo meu de escrever, todo mundo pergunta como você começou a escrever, por que você gosta de escrever? Então, eu sempre carrego comigo nas observações, junto com as Mulheres de Estrelas, um ETzinho ali, que ele tem muito a ver com esse gosto meu pela escrita. Todo mundo tem as suas histórias de infância, né? Eu tenho algumas. Quando eu tinha aí por volta de 6 anos, 5 talvez, não sei, diante da televisão preta e branco, aquelas televisões imensas, né, gente? Eu sou de 63, então, digamos que isso aí tenha acontecido em 69, 68. Uhum. E eu lembro que meu pai foi a segunda pessoa a ter uma televisão na cidade de Santa Rosa da Serra. E principalmente em dias de jogos de Atlético e Cruzeiro, a gente virava a televisão para a rua, para que as pessoas pudessem assistir o futebol, preto e branco. E eu, muito curiosa, um dia assisti a uma entrevista com um casal que tinha sido abduzido. Então, eles contavam que uma nave tinha os levado, e eles tinham conhecido galáxias, espaços e coisas maravilhosas, e tinham aprendido muita coisa, e estavam, assim, com a consciência mais aberta. E eu, vendo aquilo ali, eu pensei, gente, eu quero ir com esse pessoal também. Eu quero voar com essas naves. Mas quando eles contaram, eu percebia que a forma deles contar é que uma nave tinha chegado, né? E através dali de uma fumaça, sei lá como, eles acabaram entrando nessa nave e depois foram devolvidos. E eu, com esse desejo de ir também para o espaço, comecei a subir em cima da casa da minha mãe, dos meus pais, né? E escrever cartinhas para eles e ficar segurando as cartinhas. E nas cartinhas estava escrito um português assim, de criança de 6 anos, que mal sabia escrever, né? Que eu queria ir embora, que a minha vida ali era muito sem graça, que a minha cidade era pequena, e eu queria ir embora. E eu passava noites esperando, e eles não apareciam, e eu achava que a minha carta estava mal escrita. A minha carta estava mal escrita, e eu dobrava, colocava debaixo de um tijolo, descia, voltava no outro dia com outra carta maior, desenhada, para poder convidar eles para que eu fosse embora com eles, para
que eles viessem e me levassem, né? De certo que não me levaram. E a minha mãe andou brigando comigo aí, porque um dia eu fui descer das telhas lá, e eu escorreguei na escada e acabei me machucando. Enfim, esse foi o início das primeiras escritas. E depois, por sorte também, tive professores de língua portuguesa que elogiavam o que eu escrevia. Isso é muito importante, professores. Recebam redações dos seus alunos, redações bonitas, elogiem. Isso aí faz com que a gente queira escrever mais e mais e mais. Uhum. E os meus primeiros professores, eles gostavam do que eu escrevia. Nossa, Maria Antônia, quem te ajudou? Quem fez para você? Às vezes eu ficava até chateada por pensar que as pessoas não acreditavam em mim, né? E de certo que havia muitos erros aí de gramática e tudo mais, mas eu criava histórias. Eu gostava de inventar, de criar histórias. E o tempo foi passando e eu escrevendo, guardando, escrevendo, guardando, escrevendo e guardando. E no ano de 2005 eu resolvi fazer uma compilação daquilo que eu achava que poderia ser publicado. E foi um livro assim amador, né? Bastante amador. O tempo passa e você começa a olhar para aquilo que você escreveu. Você vê muitas coisas amadoras, muitas coisas até infantis, mas tudo é um resultado do que você é, né? E esses livros, principalmente o Baú de Poeminhas, que já veio com mais maturidade, com mais foco, eu sabia o público que eu gostaria de alcançar, e eu fiquei muito feliz, porque uma tarde em Carmo do Paranaíba, um pai chegou na sala dos oficiais e perguntou para mim, Maria Antônia, você tem mais livros para vender? Eu falei, tenho. Eu levava para o fórum e as pessoas procuravam lá no fórum. Então ele falou assim, olha, porque meus filhos, eu comprei o livro para meus filhos, mas eu achei tão bonitinha ali que as poesias e eles colorindo que eu também quero um. Eu quero colorir com os meus filhos. Então, assim, isso faz valer a pena. Sim. Quando uma criança declama uma poesia, eu fui chamada em Carmo do Paranaíba numa comemoração, onde 400 alunos declamaram a poesia chamada Pipa de Jornal. Aquilo me emocionou demais, e até hoje eu me emociono quando eu vou em escolas contar histórias e as crianças chegam, você que escreveu aquele livro, você que fez esse poema, né? Estive há pouco agora na escola Padre Goulart, já estive na escola Diron, doutora Diron, já estive na José Luiz, já estive na Tancredo Neves, já estive em escolas de zona rural, já estive em escolas do Carmo do Paranaíba. E quando você consegue emocionar uma criança com uma história, você consegue, por alguns minutos, tirar a criança daquela realidade, porque muitas têm uma realidade de muita carência. E quando nós podemos, por algum tempo, trazê-las para a magia, para a fantasia, para a imaginação, e dizer para ela que isso é possível, que elas também podem criar. Eu falo muito isso para os meus alunos, escrevam, comprem cadernos e comecem a escrever um livro. É assim que se começa, né? E é muito importante escrever. E eu sou muito feliz, porque tanto em Carmo do Paranaíba, quanto no Rio Paranaíba, essa aceitação, ela é com muito amor que ela acontece. E a minha disponibilização também para as escolas, também para os alunos e para a sociedade, é feita com muito amor. Eu faço isso porque eu gosto de contar histórias, gosto de escrever, gosto de literatura, gosto de dividir conhecimento, né? As crianças sempre nos ensinam. Elas são fantásticas nessa experiência que eu tenho agora, né? Já tem material para mais livro com a experiência que a gente tem com as próprias crianças. Bacana, belíssima história, Maria Antônia. Agora, falar em história, você trabalhou muito tempo também no Tribunal de Justiça aqui em Carmo do Paranaíba, né? Conta um pouco pra gente. Sim, nossa, foram 25 anos de paixão, sabe? Você estar 25 anos, ficar 25 anos numa instituição e sair para trabalhar todos os dias com alegria. Todos os dias. Quantas vezes eu agradeci a Deus? Por quê? Porque eu sempre quis um emprego que não me prendesse.
que não me deixasse no mesmo lugar, porque eu tinha essa necessidade de estar andando e de estar conversando com pessoas e cada hora com uma pessoa. E ser oficial de justiça me deu essa oportunidade. Como eu conheci pessoas em Rio Paranaíba, muitas pessoas. E dentro do fórum, principalmente, assim, são amores eternos, saudades eternas, né? Não me esqueço do nosso escrivão, Raul Pereira Neto. Que pessoa maravilhosa, que pessoa humana, né? Sendo escrivão e eu sendo oficial de justiça, e a forma com que ele nos entendia, nos protegia, era fantástica. Foi um tempo assim, eu tive muita sorte de ter escolhido o Carmo do Paranaíba para viver, para passar durante essa experiência profissional. E, com certeza, todas as pessoas que trabalharam comigo, todas as pessoas que conviveram comigo, não vou nem citar aqui, porque corro o risco de esquecer pessoas importantes, mas a família forense, para mim, ela é maravilhosa. E eu espero que, né, a gente espera que no decorrer desses 25 anos, a gente tenha desempenhado o trabalho com humanidade, com fraternidade, né, com humildade, porque muitas vezes, quando a justiça chega, né, a gente tem que chegar compreendendo os espaços, entendendo os espaços, as pessoas, e eu tentei dar o meu melhor. Nós não somos perfeitos, nós não conseguimos ser 100% o tempo todo, mas foi um tempo de amor, foi um tempo de alegria e uma gratidão imensa à família forense do Carmo do Paranaíba e todo o Carmo do Paranaíba, cujo mapa eu trago nas mãos, porque como eu rodei essas ruas, como eu conheci pessoas, como eu fui feliz nesse lugar. Legal. Maria Antônia, só para a gente encerrar o nosso assunto de hoje, a nossa primeira participação, que eu quero que você volte a participar conosco, você também faz parte das Mulheres das Estrelas, um projeto que iniciou em Rio Paranaíba com a Terezinha, que envolveu muitas crianças, muitos jovens, mostrando a astronomia de uma forma diferente, né? Quantas vezes as noites frias a gente não se encontrava ali perto de onde hoje é a Igreja São José, para que a gente pudesse observar as estrelas, os planetas, as explicações da Terezinha, tomar aquele chá quente, né? Quantas vezes Verdade. nós nos encontramos ali à noite? E queria que você falasse um pouco, né, sobre o desenvolvimento desse projeto, né? Posteriormente, eu quero que você, mas a Terezinha, participe conosco desse podcast para a gente conversar especificamente sobre a astronomia, sobre as Mulheres das Estrelas, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto tão importante para a educação das crianças, né? Que hoje em dia tem acesso a muitas informações na internet, mas você ir pessoalmente, ver no telescópio as estrelas, os planetas, conhecer um pouco da história, acho que isso é muito importante. Queria que você comentasse um pouquinho. Bom, realmente sobre o projeto Mulheres de Estrelas e Garotos de Estrelas, a Terezinha Souza, né? Ela é a mestra. Eu só aprendo com ela. É o que mais se tem a dizer a respeito dos projetos. Realmente a gente precisa da presença dela, porque ela é que vai saber falar direitinho. Mas quando eu comecei a participar, quando nós começamos, a gente começou uma coisa muito romântica, né? De madrugadas. Nós vamos escolher um lugar, 2 horas da madrugada, a gente vai para um lugar escuro, 2, 3, 4, 5 pessoas. Tinham professores da UFV também que participavam com a gente, alunos da UFV. Sim, E era, assim, fantástico, porque hoje em dia nós temos uma poluição luminosa que atrapalha muito o nosso trabalho. A gente fazia muita observação ali, em frente à igreja São José. sim. Então, assim, tornou-se impossível já com a iluminação. Depois passamos lá para o chamado bairro da Zélia, e lá também era muito bom, mas agora colocou poste em todas as ruas, já não tem mais como fazer observação. A observação de estrelas, ela carece de um espaço escuro. Ela carece de espaços escuros. E ela não se resume somente a olhar o céu. A Teresa realmente é uma exímia professora de astronomia. Se eu sei apontar um escorpião no céu, foi ela que me ensinou.
se eu sei encontrar cão maior, cão menor, se eu sei identificar planetas, luzes de planetas, o que é um irídio, o que é a ISS, o que é a Tiangong, que sempre está cortando os céus aí do Rio Paranaíba, eu aprendi tudo com ela. E me interessei muito e vamos observar, e comprei um telescópio, todas as vezes que é possível eu compareço, a gente participa junto, mas a professora é ela, o projeto é fantástico, e as crianças que se envolvem, é interessante dizer isso, quando a criança começa, ela continua, Uhum. ela gosta. A criança chega doidinha para a gente ligar os telescópios, apontar os telescópios ali para algum corpo celeste e começar, e elas começam a perguntar, né? A primeira vez que eu coloquei uma criança na frente de um telescópio para ver Saturno, para ver Júpiter, salvo engano, para olhar Júpiter, a criança olhou para Júpiter e eu disse assim para ela: pois é, olha, aquilo lá é um planeta. Assim como a Terra é um planeta, só que lá é muito maior, né? Aí tem lá a quantidade de terras que caberiam dentro do planeta Júpiter, todas essas histórias que é parte de Teresa, que é Teresa que sabe. A criança vira e diz o seguinte: ô tia, eles de lá vê a gente aqui também? É curioso, né? O que a criança pergunta, como que a criança imagina também o universo. E é muito bom, você vai dando corda para a criança falar. Você faz pergunta e deixa ela falar. E a gente vai aprendendo também. E o céu é uma aula aberta para todos nós, né? Qualquer um pode observar estrelas. É muito interessante. Nós temos várias mulheres de estrelas aí no Rio, em Carmo do Paranaíba também, aqui no Rio Paranaíba. Não vou citar também, porque corro o risco de esquecê-las, talvez as mais presentes, mas são pessoas maravilhosas que participam do projeto, que estão sempre querendo saber, e ele começou já há bastante tempo. E é uma coisa cultural, né? A gente não fala só de estrelas, só de planetas, nós trabalhamos temas transversais no sentido do cuidado com o planeta, dessa necessidade de espaços escuros, do interesse das instituições educacionais, das instituições administrativas, no sentido de nos apoiar para que tenhamos um dia, quiçá, um dia, ter um observatório em Rio Paranaíba, em Carmo, um lugar onde a gente pudesse ir, né? Mês de abril, mês de maio, mês de junho, que o céu está limpo, está aberto para nós, mas que seja um espaço escuro e que a gente possa, assim, não só aprender, mas também levar todo esse aprendizado para quem quer que seja, porque o projeto é totalmente gratuito, o material é gratuito, a gente faz observação solar, nós temos as lentes, nós temos os óculos, tem todo o cuidado, já fizemos observação de eclipses, de passagem de cometas, de chuvas de meteoros, chuvas de estrelas, né? E é muito interessante dividir isso, principalmente com crianças. Elas são fantásticas. Legal demais. Ô, Maria Antônia, eu vou agradecendo sua participação conosco. Foi um período de grande aprendizado para mim, né, estar conversando contigo e com certeza para os nossos leitores que vai nos acompanhar. Gostaria que você deixasse sua mensagem final, agradecer novamente sua participação conosco, deixar os microfones sempre abertos, né, para que você possa participar conosco. É sempre uma honra deixar aqui já de público o convite para que você possa ser uma das nossas escritoras do site, para que você possa ter um espaço que você possa publicar suas poesias também de forma mais concisa e que a gente possa compartilhar com todas as pessoas. E muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo convite, por ter aceitado nosso convite de última hora, mas é sempre bom conversar sobre cultura, conversar sobre a história de Rio Paranaíba e a história da nossa região também. Eu agradeço de coração a todos os leitores do portal Paranaíba Agora, agradeço a atenção dos Rio Paranaibanos, agradeço a atenção dessa minha terra também, né? De Carmo do Paranaíba, leitores, ouvintes,
de Carmo do Paranaíba, que participam aí conosco, do portal Paranaíba Agora, né? Um portal que traz notícias bem atuais e que tem se engajado muito com as questões culturais. Isso é muito importante, né? Explorar esse saber, essa cultura, o que uma terra tem para contar. Então, vamos ouvir essas terras, vamos ouvir esses lugares, vamos cultivar esses amores. E eu amo essa região do Alto Paranaíba, minha cidade natal, Santa Rosa da Serra, cidades onde morei, e principalmente o Rio Paranaíba e o Carmo do Paranaíba. Eu sou dessas terras. Muito, muito, muito obrigada. Bacana demais, você acompanhou conosco essa conversa que a gente teve, esse bate-papo muito legal com Maria Antônia Maciel, escritora, trabalhou no Tribunal de Justiça por 25 anos aqui em Carmo do Paranaíba. A entrevista é completa, você acompanha em todas as nossas plataformas digitais. E até o próximo episódio com mais uma entrevista muito bacana para você.